aí, galera? Estão me ouvindo aí? Galera, se estiver ouvindo aí, fala aí, dá um alô pra mim que eu não vejo nada daqui. Tudo bem, Marcião? Ana, a Renata, olha só, hein? Que bom falar com vocês, que bom ter essa oportunidade. Grande Paulo, trabalhou com a equipe Aleluia. Deus abençoe, irmão, que dá uma força danada para a galera cristã, católica. Deu uma força grande para o Testemunha. Um dos caras que indicou a gente para o Aleluia, que era para acontecer esse ano, né? Deus sabe de todas as coisas, né? A Bia, estamos rezando aí pela sua mãe, né? Isso? Estamos rezando que está enferma. Emiliana. Rogerinho, outra graça que a gente teve de conhecer. A gente conheceu no Raléu de Franca, né? São pessoas que entraram aí na nossa vida através da música. E a gente descobre que a música é só uma isca para a gente encontrar uma família que a gente nem sabia que tinha, né? Logo mais, Paula, logo mais a gente vai ter novidades aí para vocês. Testemunha não parou de trabalhar durante esse período de quarentena. A gente continua trabalhando online, né? Como tem sido aí pelas pessoas, por todas as bandas, né? Todo mundo que tem um trabalho em si que depende da interação com o público, que hoje ficou por conta de lives, né? Para a gente poder se aproximar mais um pouco. Estamos aí, né? A gente precisa fazer com que a roda gire, né? Deus espera muito mais da gente. E é um prazer, gente, vocês estarem aqui conosco para estar nesse Testemunho em Casa. É um projeto em que foi rezado, né? O Márcio, junto com o Carbone, tiveram esse insight, até porque eu já vinha participando de lives com o pessoal do RPV, né, do grande Jason aí, do Big Boss, né, do ditador, que a gente já trabalhava por meio de lives, e é uma coisa que funciona para que a gente possa estreitar um pouco nesse momento que a gente tem vivido, onde a gente não tem nem o direito de sair, a gente sai e volta com medo para casa, né? A gente reza para sair, reza para chegar, pede para que não tragamos nada para dentro da nossa casa, para que a gente não leve, né, também para fora. É um período bem complicado. Ao Tides, Deus abençoe, Tides, valeu pela visita. A Pati, não vai sair, hein, Pati? Pode ficar aí, senão eu vou te dedurar pro Vini depois. Então, galera, vamos começar, né? Eu queria começar antes fazendo uma oração com vocês. Tudo na banda Testemunha, a gente não faz nada sem oração, né? É isso aí, Pati. A gente não faz nada sem oração porque a gente precisa que em cada passo que a gente dê, seja ele musical, seja ele pessoal, profissional, qualquer que seja o nosso passo, a gente precisa de pedir para que Deus esteja sempre à frente de tudo. Então, é comum, é bom que todos os ministérios sigam essa formulinha, aqueles que estão começando principalmente, né? Não façam nada sem antes consagrar a Deus, porque aquilo que não é de Deus fatalmente cai, né? Nada que não é fundado em Deus cai. Então, que a gente possa sempre, antes de começar qualquer coisa, que a gente possa sempre clamar para que o primeiro convidado seja sempre o Espírito Santo de Deus. Ó, a grande Débora Barata, grande incentivadora do rock católico. Então, vamos começar, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será
Gente, me veio uma coisa muito forte aqui no coração, que a gente possa olhar por aqueles que são missionários. Meu coração apertou muito agora. Tem muito amigo nosso missionário que está passando por dificuldade. Sabe, você que está acostumado a frequentar grupo de oração, você que conhece alguém que é missionário, não espera que ele bata na porta da tua casa, não. Não espera. Vai até ele e ajuda. Deus me colocou muito forte aqui agora. Visita essas pessoas. Não pensa se ela está passando dificuldade ou não. Simplesmente vai com a providência. O missionário, ele vive muito a escola do profeta. Eu já passei muito por isso na minha vida. De você viver o tempo do deserto, onde você só reza, se você tem coisas na sua geladeira ou não, você reza. E espera que Deus envie os anjos para te ajudar. Então, seja um anjo. Seja um anjo na vida dessas pessoas. Porque Deus me coloca que não são poucos. Que não são poucos que nesse exato momento estão com o joelho no chão, rezando para que a graça de Deus ajude a sustentar a falta de trabalho daquele que é missionário e vive disso, vive da caridade. Muitos não têm o que comer dentro de casa. Olhem para cada um deles, não perguntem, rezem e dentro do coração de vocês, lembre de cada um deles. Eles vivem a escola do profeta e eles não vão até a tua casa pedir nada. Mas eles rezam para Deus, para que Deus toque aquele coração que está preparado para ouvir e atender prontamente o pedido. Então, seja um anjo, sabe? Abre o teu coração. Me desculpa, isso veio no meio da oração do Espírito Santo, mas eu não consigo continuar quando Deus falar algo em mim. Eu preciso falar. Já fui muito rebelde, já me preocupei muito em lugares em ter que falar alguma coisa em que descabia totalmente do contexto, mas sobretudo a gente precisa obedecer o que Deus fala. E me admire muito Deus estar usando uma pessoa como eu, um pecador. Então, se Deus toca em pessoas como eu, imagina pessoas como vocês. Abram o coração, abram o coração, abram o coração e olhem à volta de vocês. Eu tenho certeza que cada um de vocês conhecem missionários que vivem tão somente da obra. Visitem essas pessoas. Visitem essas pessoas. Não faça... A gente não faz o bem por nós mesmos. Não espere que alguém chegue até nós e peça, porque isso não vai acontecer. Vai até a casa da pessoa. Eu tenho certeza que se você chegar lá com alguma coisa para ajudar, e se ele não precisar, ele rezou por alguém que precisa e ele vai levar para essa pessoa que precisa. Deus é muito mais profundo do que a gente pensa. Voltemos à oração, né? Me desculpem. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sob a intercessão de Santa Cecília, rogai por nós, que nós estejamos unidos durante essa live e também depois, em nome daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, galera, que bom ver vocês. Um monte de gente conhecida. Valeu por ter entrado aí, Tiago. Tiago, que é um cara ceboso, danado, lá de Fortaleza, que é muito seletivo, sabe? Não visita qualquer um nas lives, o cara é terrível. Ao meu sobrinho Everton. Que Deus abençoe cada um de nós, que a gente possa fazer uma partilha rica e que nós possamos aí aprender um com os outros. Que a gente possa somar. Eu peço para vocês que interajam aí, que falem, que perguntem, para que a gente possa fazer com que a coisa flua melhor, amém? Então, nessa série de lives, né, hoje a gente resolveu falar um pouquinho sobre e o nosso testemunho digital, como anda, né, nesses dias de hoje. O que a gente tem feito além palco, né? Nós que somos músicos, eu falo por mim, né? Músico não, né? Eu sou um cantor, né? Eu não sei tocar nada. Mas o que a gente tem feito além palco? Particularmente eu, antes de começar nos palcos católicos, né? Isso aí lá para 2001, eu já começava a me perguntar. Porque por várias vezes no começo da caminhada, após um show, na época com a Século I, eu descia do palco e o pós-palco não tinha nada. As pessoas vinham até a gente e a gente não sabia o que falar. Principalmente eu não tinha o que falar. Totalmente vazio desse Deus que eu estava pregando, cantando. Então isso me aterrorizou por um bom tempo. Quando se sobe num palco, o que se faz quando desce dele? Ou seja, para a gente que é músico, se você tira da tua mão, se tira as baquetas da mão do baterista, se tira a bateria do baterista, se tira a guitarra do guitarrista, se tira o baixo do baixista, desse contexto todo, o que sobra? O que sobra se tirar o microfone do vocalista? O que sobra para que a gente faça? E essa é a preocupação recorrente da minha vida nesses últimos 20 anos. A minha preocupação maior é sempre com o pós, né? Nunca com quando estou num palco. Quando estou num palco a gente ensaia, né? A gente sabe o que faz. Mesmo que faça errado às vezes, a gente ensaia para aquilo. Mas a ação de Deus, ela vai além, né? E eu me apego muito a uma passagem bíblica, que é a 1 Coríntios 9,16. 1 Coríntios 9,16, que fala assim: ai de mim se eu não evangelizar. E graças a isso, durante a minha caminhada, eu procurei me aprofundar um pouquinho mais na palavra. Entender, sabe? Entender o que realmente Deus quer de mim. E para a graça de Deus, eu entendi que aonde Deus mais me usava não era nem quando eu estava tocando, nem quando eu estava fazendo nada disso. Mas era simplesmente nos intervalos, quando era proclamada a palavra, e depois, quando estava no pós-show, né? Quando as pessoas vêm até nós. Assim um dia eu fiz, né, com o Danilo, fui pescado dessa forma, quando eu vi ele tocar, quando vi ele cantar. Depois, um dia de um show do Eterno, eu cheguei nele para bater um papo com ele. E fui evangelizado de uma maneira que nunca mais saiu do meu coração. E aí eu decidi que eu queria isso para a minha vida. E
a gente precisa, nesse tempo de quarentena, desse tipo de discernimento, sabe? O que eu posso fazer hoje sem o meu instrumento? Eu sou capaz de quê? Da minha parte, eu me lembro muito de uma passagem onde Jesus Cristo pregou para 5.000 pessoas. Não usou microfone, não usou nada. Usou o vento a favor. E tudo aquilo que tinha no coração dele. Então é muito, sabe, é muito inspirador quando a gente olha para um cara que estruturalmente, falando de música, né, lógico, não tinha nada, mas espiritualmente tinha tudo, né? Jesus Cristo era Jesus Cristo. E é essa graça que a gente pede para que caia hoje na vida de nós, músicos, missionários, pessoas que vivem de pregar a palavra, seja cantada ou seja ela realmente pregada. Que nem eu estava falando, os missionários não estão podendo ir até a igreja. O que eles estão fazendo? Tem gente que não se dá bem com lives. Tem gente que não gosta de falar em lives. Eu mesmo não é muito a minha praia, não. Mas a gente precisa se atualizar, né? A palavra diz, ai de mim se não evangelizar. Em qual situação? Em todas as situações. A situação de hoje é aquela, a gente não pode ter proximidade por enquanto, pelo menos com ninguém. É difícil. E a gente precisa se reinventar. E nessa vibe, a Banda Testemunha decidiu, né, com oração, de que dessa forma a gente também ajuda. Semana passada era para eu ter participado, né, junto com o Renato, se eu não me engano, ou junto com o Márcio, eu não me lembro, acho que junto com o Renato. Era para a gente meditar o rastro da cruz. E eu não meditei com eles, né, eu não pude chegar. Mas eu fui caminhar para o rastro da cruz, né? Eu tive uma missão muito importante. O rapaziada falou que eu poderia comentar com vocês e eu realmente vou comentar. O pessoal da banda falou se eu poderia, né? Provavelmente o Beto vai partilhar com vocês na outra semana e eu desejo isso de verdade. Na semana passada eu perdi 2 sobrinhos de Jundiaí, né? Num acidente de carro. Conheci muito pouco eles, infelizmente. Mas os pais deles são velhos conhecidos meus, assim, de grande tempo. E os 2 faleceram num acidente de carro. E, gente, foi aquele medo de você sair por conta do vírus e Deus apertando o nosso coração e falando, bom, eu te dou a palavra para quê? Para você guardar e falar quando estiver em cima de um palco? Ou é na hora que eu preciso que você fale? Não dá para falar não para as coisas de Deus. E eu fui para Guarulhos. Chegando lá, aquela visão horrorosa que vocês imaginam, né? A mãe desse um sobrinho meu é uma prima muito querida minha. Ela estava num estado lamentável, sabe, a Hilda? Ela estava num estado lamentável, né? Não poderia, nem tem como não ser diferente, né? Porque o filho tinha 20 anos e sai para passear e não volta mais para casa. E eu fui com essa missão lá de tentar, nesse período difícil, né? Tentar confortar os corações de alguma forma. E Deus é misericordioso. Ele usou da minha vida, Ele usou das minhas experiências, Ele usou das minhas palavras, né? Que são inspiradas nele, né? E Deus usa a gente. Eu fico, que nem eu falei no começo, fico impressionado como Deus precisa das pessoas. Deus precisou de mim. Ainda mais pessoas igual a vocês,
que eu tenho certeza que estão muito melhores espiritualmente. A gente que vive da música, a gente que trabalha com a música, vive muitas vezes um grande deserto mesmo. E me parece que é um deserto que nunca passa. Já tinha falado isso semana passada, mas eu repito de novo. Durante o terço eu falei isso. O deserto, ele dura o necessário. E cada um de nós sabe até quando vai precisar desse deserto. O nosso coração sabe que às vezes o deserto precisa ser longo, às vezes nem tanto. No entanto, quem põe fim nele é Deus com o Kairos. Então, mesmo vivendo o deserto, Deus pediu para que eu fosse lá, no meio dessa família. É um cenário de filme de terror, um filme de horror. E Deus foi misericordioso comigo, porque Ele me permitiu levar um pouquinho de esperança, levar um pouquinho de afago, um pouquinho de calor naqueles corações que estavam tão machucados. E naquele dia eu fiz 50% da minha missão, né? Eu visitei e consegui visitar a minha prima. O meu outro primo, que perdeu outro menino de 23 anos, o Gustavo, eu não consegui visitar. Então eu vim embora para casa. E chegando em casa, Deus começou de novo no meu coração. Isso aí era sábado. Deus apertando, falando assim, você não terminou o que eu te pedi, você não terminou. E passou o sábado assim, passou o domingo assim, a segunda assim, na terça-feira eu tive que ir lá. Eu tive que ir lá de novo. Aí dessa vez eu fui na casa do meu primo. E lá Deus me permitiu novamente que eu conseguisse entrar um pouco no coração daquelas pessoas. Para a graça de Deus, aquele dia reuniu a família toda. Todos conseguiram estar lá, né? Graças a Deus, as duas famílias que perderam os filhos, né, que são primos, né? Eles estavam lá todos presentes. E a gente pôde fazer uma oração bem legal. Deus usou bastante das palavras. Nesse momento eu sei que palavras não ajudam muito, mas quando Deus fala algo, pode ter certeza que vai bater e vai ficar. Sempre faz um estrago no bom sentido. Então Deus foi misericordioso aquele dia e novamente Ele fez com que eu conseguisse cumprir, né? Não mais os 50%, mas os 100%. Para a graça de Deus. E consegui. Voltei aquele dia exausto espiritualmente, porque a batalha espiritual é absurda, né? Eu saí daqui de novo, até Jundiaí, pensando, o que eu vou falar para duas famílias que acabaram de perder dois meninos de 20 e 23 anos? Difícil. E Deus é maravilhoso. Eu não me lembro o que eu falei, mas Deus é a perfeição, né? Deus é a perfeição. Lá no momento Ele fez com que saíssem da minha boca palavras que as pessoas precisavam escutar. É isso que o Márcio está falando. Deus é justo e misericordioso. Ele usa dessa misericórdia para com nós, porque por merecimento a gente não tem nada, né? Então aquele dia assim, eu tive que deixar em segundo plano testemunha e correr para lá. Mas na verdade é assim, né? O testemunha serve a Deus. E eu fui servir a Deus. Então estávamos em comunhão plena, né? Apesar de eu não estar cumprindo o combinado, a gente estava em comunhão plena, porque a banda serve a Deus e naquele momento eu estava servindo a Deus. Peço desculpas, né? Porque até no anúncio lá da live eu estava falando que eu estaria, né? Para poder partilhar um pouco com vocês, mas os imprevistos acontecem, né? E quando Deus fala, a gente precisa obedecer, né? A gente precisa ter esse senso de que não é capacidade, gente, é disponibilidade. A gente precisa estar disponível para Deus. Confia que Ele vai te usar em todos os momentos. Isso falando da nossa missão, né?
Hoje todos nós temos as lives, temos a internet para poder evangelizar. Né? Porque hoje tá uma coisa assim, é uma polarização tremenda de um irmão querendo ter razão sobre o outro, por questões políticas, religiosas, não importa, mas assim, a última coisa que entra no mérito é o próprio Cristo. Então, se a gente lembrar que todos aqueles que crucificaram Cristo estavam na razão. Então, para que eu quero ter razão? Não preciso, né? Eu não preciso ter razão, eu preciso ser fiel. A gente precisa estar em paz com Cristo e saber que as perseguições existirão. As pancadas doem, mas isso é o rastro da cruz, sabe? Isso é o rastro da cruz. Segue. Quanto mais você apanhar, mais você vai saber que está fiel no caminho de Deus. Depois disso tudo que aconteceu dos meus sobrinhos, tive outros problemas, sabe? Deus é o tempo todo. Eu vejo a urgência em que Deus pede para que a gente trabalhe. Por isso eu falo para vocês, usem dessa ferramenta que a gente tem, a internet. Você não precisa de estrutura. Se vocês verem da maneira que eu estou trabalhando aqui, como que as coisas estão aqui, ó, penduradas, sabe? Não precisa de nada disso. O que você precisa é ter coragem. Porque às vezes uma pessoa está do lado da tua casa e está passando por um período bravo, às vezes até de depressão, às vezes do desemprego, não ter nada dentro de casa. É difícil, eu sou um pai também de família. Tem 2 filhos, né? Tem uma menininha, tem um de 24 e uma menininha agora de 5 meses. E o desemprego me atingiu também. E o que acontece, né, quando a gente está dessa forma? É sempre Deus. Deus é providente. E eu falo, Deus é providente em tudo. Se você fechar o teu olho e pedir para que Deus te direcione para o que Ele quer que faça, eu tenho certeza que Ele vai te direcionar para a casa de alguém que nesse exato momento está precisando de uma palavra amiga. Às vezes não é nem aquilo de comer, não é isso. Às vezes você precisa entrar dentro da casa da pessoa simplesmente para dar um abraço nela, de máscara que seja. Mas Deus usa da gente para isso. Às vezes a gente acha, pô, mas eu também estou em dificuldade, eu não consigo fazer nada nesse tempo. Antes de eu continuar, deixa eu dar um salve aqui, né? A Mônica, o Augusto, né? Grande irmão, grande brother, o Adilton, Deus abençoe. Eu estou tentando ler aqui, cara. A Emiliana, eu não sei nem rolar a barra aqui. Ah, estou rolando aqui agora. Deixa eu dar um salve aqui, né? A Mônica, E, pô, Zezão Ferreira, lá de Fortaleza, Deus abençoe, Douglas. Obrigado, gente. Mas ninguém, gente, prestem atenção, ninguém é tão pobre que não tenha nada a oferecer. E ninguém é tão rico que não precise de nada. Nesse momento, nós que somos cristãos, que estamos a serviço da obra, Deus precisa e vai te usar muito, pode ter certeza. Se reveste da armadura do cristão e sai para a luta. É necessário que a gente saia de dentro de casa, no bom sentido, e visite aqueles que você ama. Visite, que eu falo, não precisa ser presencialmente, espiritualmente. Peça para que teu anjo da guarda visite essas pessoas que precisam. São tantas pessoas que precisam simplesmente porque elas não dão serviços para os seus anjos da guarda. Padre Pio dizia isso. Uma vez teve um monge que entrou
entrou no mosteiro onde o Padre Pio ficava, e ele abriu a porta, e quando ele olhou, o Padre Pio estava meio que em oração, estava conversando com alguém. O Padre Pio está em oração, está conversando com algum, está conversando com um anjo, está conversando com Deus, está fazendo alguma coisa. Aí tudo bem, o cara não foi. O cara não foi fazer o que tinha que fazer. E depois ele voltou. E o Padre Pio continuava da mesma forma. Aí ele entrou, ele falou: Padre Pio, eu pensei que o senhor estava ocupado. Pensei que o senhor estava esperando alguém para confessar, alguma coisa assim. Ele estava esperando ninguém. Ele: você não viu a fila de anjos que tinham aqui? E nessa fila de anjos são daqueles meus direcionados espirituais que não dão serviço para eles. Os anjos ficam à toa. E cada um de nós tem um anjo da guarda. Que a gente peça para que o nosso anjo da guarda, se não cuidar de nós e da nossa família, que ele vá até a casa de alguém e que ele dê todo o apoio, que ele faça o papel que ele está aqui nessa terra para fazer. Que a gente tenha um olhar espiritual. Obrigada, Cláudia. Que a gente tenha esse olhar espiritual pelas pessoas. Porque a gente fica esperando que as pessoas nos liguem e peçam ajuda. Isso não vai acontecer, meus irmãos. A gente precisa ir até as pessoas. Não espera as pessoas: mas eu estava aqui dentro de casa pronto para ajudar. Isso não é estar pronto. Isso não é estar pronto. A gente precisa ter disponibilidade, não com as pessoas, mas com Deus. Porque Deus vai te usar o tempo todo. Porque Deus precisa. Nós estamos vivendo a pandemia em que tem muita gente sofrendo. E eu te falo, nesse momento eu não sei se tem gente morrendo de fome ainda. Fome da comida, mas a fome espiritual está grande. O nosso coração precisa entender que as pessoas têm fome espiritual, elas precisam do Espírito Santo. Elas precisam que a gente leve esse Espírito Santo até elas. E se a gente não fizer isso, quem é que vai fazer? Nós que vestimos camisetas cristãs, a gente que canta, a gente que vai para a igreja o tempo todo, que comunga. Se a gente não fizer isso, quem é que vai fazer? Que a gente abra esse olhar. Que a gente abra esse olhar. O Tiago está comentando uma coisa aqui que aconteceu no último show que a gente fez lá em Fortaleza. Ele chegou lá e falou pra gente que tinha uma amiga dele que estava um pouco chateada, estava depressiva, tinha se afastado da igreja por conta de N problemas. E, sabe, eu não conhecia nada daquela menina. Mas o que Deus colocou no meu coração é assim: um abraço cura. Um abraço cura. E quando eu dei, não foi um abraço meu. Foi um abraço que Deus pediu para que eu desse. Tem essa foto no Instagram. Às vezes as pessoas passam até por cima, assim, nem não sabem do contexto da foto. Mas aquilo curou aquela menina. Não porque foi um abraço meu, de maneira alguma. Não porque a banda testemunha foi em peso para o lado dela, sabe? Demos alguns presentes, trocamos uma ideia e abraçamos. Um abraço cura, uma oração cura, uma palavra cura. Que a gente use desse dom que Deus nos dá. A palavra de Deus, ela é intensa. Ela derruba paredes, ela faz misérias, no bom sentido. Ela derruba muralhas, se a gente estiver pronto para fazer isso. E essa ferramenta de internet para a gente hoje, ela é essencial. Hoje, infelizmente, ela está substituindo um abraço verdadeiro. Mas liga para as pessoas. Se possível,
se possível, visita. Todo paramentado, é lógico, eu não quero pedir para ninguém sem máscara na casa das pessoas, não é isso. Mas às vezes a pessoa não morre do corona, mas a pessoa morre de depressão, porque mata também. A gente precisa abrir o coração para essas coisas. Você, meu irmão, você, minha irmã que está aí batendo esse papo comigo, pode ter certeza que pode ter muitos confiados à sua mão que talvez você não tenha visto ainda. Talvez tenha muita gente ainda precisando desse abraço, que seja virtual, não importa. Mas o que você faça, o que você tem de melhor agora, o que você mais precisa, às vezes uma palavrinha, você vai estar evangelizando. E a palavra fala, ai de mim se não evangelizar, 1 Coríntios 9,16. Ai de mim se eu não evangelizar. A gente precisa ser corajoso. Às vezes a gente acha que não tem nada para dar para os outros. Eu falo por mim mesmo. Se vocês me pedirem dinheiro, me pedirem as coisas, eu não tenho. Nesse momento eu não tenho. Eu tenho o básico do básico, graças a Deus. Mas isso me é suficiente. Porque pode faltar tudo na nossa vida. Pode faltar tudo na nossa vida, menos Deus. Não deixe que Deus falte na vida das pessoas. Porque é Deus que cura. É Deus que faz os milagres. É Deus que toca os corações. Tudo aquilo que a gente leva, passa. Se eu levar uma cesta básica na casa de um irmão, essa cesta daqui 15 dias, um mês, ela vai acabar. E se eu levar a palavra de Deus, se eu levar um abraço, se eu levar uma palavra de esperança, uma palavra de fé, se eu levar algo que aqueça o coração dessa pessoa, pode ser que essa seja aquela água que Jesus falou para a adúltera. Essa água, se você tomar, você jamais sentirá sede. Que a gente possa abrir o nosso olhar para isso. Nós podemos muita coisa hoje, gente. A gente pode muita coisa. Podem ter certeza que a graça de Deus, ela é uma fonte de água inesgotável. E nós, imagine a graça de Deus sendo uma tubulação de água que atravessa esse mundo inteiro. E nós somos os pequenos furinhos que vão umedecer aquele terreno que pode ser fértil ou não. Não depende da gente, né? Mas o que depende da gente, se a gente deixar que essa água do Espírito Santo flua, se a gente deixar que essa água do Espírito Santo flua, pode ser que dali brote uma grande árvore. Que dali essa árvore vai gerar sombra, que vai gerar flores, que vai gerar vida. Sejamos isso. Não pense só que você pode ajudar uma pessoa somente com coisas materiais. Pelo contrário, gente. A gente pode ajudar muitas pessoas com os bens espirituais também, que são, ao meu ver, os mais importantes. A palavra é bem clara, né, quando ela fala que no deserto Jesus Cristo foi muito tentado. Porque ali é a solidão e a fome. O deserto é a solidão de tudo que existe nesse mundo, menos a de Deus. Se a gente aproveitar essa solidão de tudo que é em nossa volta, menos de Deus, vocês podem ter certeza que vai sobrar água. A gente vai fazer muitos furos nesse cano que vai esparramar esse Espírito Santo para tudo quanto é lado.
A gente pode ir muito, gente. Depende só da gente. Abram os olhos da fé. Abram os olhos da caridade. Aquilo que Deus tocar no teu coração, esteja pronto para fazer. Que nem eu falo agora, de repente a pessoa não tem palavras para falar, a pessoa não é boa com palavras. Haja então. Às vezes você mora no mesmo quintal das pessoas que estão morrendo por causa de um abraço. Sabe? A gente precisa levar esse amor de Deus para as pessoas das melhores maneiras possíveis. Hoje está difícil visitar, internet, telefone, até um WhatsApp. Mas quando a gente puder, que a gente leve o nosso coração por completo. E tenha certeza que Deus cura, que Deus trabalha, que Deus age através de você. E se você entender essa ideia, pode ter certeza que essa quarentena vai ficar muito mais leve. A gente precisa entender isso, que Deus depende da gente, Deus precisa da gente, Deus conta com a gente. É necessário que abramos os olhos da fé. Nossa, já foi mó tempão, né? Eu falo pra caramba, né? Eu queria falar um tequinho da música de Estevão. Eu tô vendo a minha menininha ali. Falar um pouquinho da música de Santo Estevão, que é apedrejado, que também cai muito bem no contexto de hoje, né? Vozes raivosas que me censuram a razão e o discernimento. Gente, evitem esse tipo de embate, sabe? Estevão morreu em nome da fé cristã. Porque foram plantadas mentiras, né, à volta dele, para que ele simplesmente fosse apagado, porque ele incomodava. Aquele que carrega o Espírito Santo contigo tem um semblante que apaga o resto. Apaga tudo aquilo que não é de Deus. Aquele que carrega o Espírito Santo, aonde ele chega, ele ilumina e a treva vai embora. E Estevão era desses caras. E isso daí gera inveja. Gera inveja. E plantaram calúnias contra ele. Na nossa música fala, né? Que até Paulo, né? Saulo, quando ele vê o corpo de Estevão apedrejado, ali ele já sente um incômodo. Ali o incômodo dele já bate forte. E isso porque foi tocado por Deus. Quando Deus toca no teu coração, você faz aquela conversão de vida. Você para de andar no sentido contrário ao que Ele quer para você. Eu falo para vocês, evitem embates. Eu tenho feito isso. Eu tenho preferido não ter mais razão em nada. Por mais que eu tenha as minhas convicções, eu prefiro rezar. Eu prefiro rezar. É necessário que a gente coloque os nossos joelhos no chão nesse tempo, para que Deus use da misericórdia dele para com a nossa vida. Para que, por primeiro, o nosso coração se direcione para as coisas de Deus. Não adianta nada eu sair batendo no peito aí, querendo derrubar todo mundo, que eu tenho razão disso, eu tenho razão daquilo, e se tudo que você faz só machuca. Tudo aquilo que você faz simplesmente machuca, não cura. O seu trabalho está totalmente na contramão do que Deus quer. Só parando para dar mais um abraço aqui, ó. Queria dar um abração para o Bruno, que entrou agora há pouco, o Fabião, grande batera aqui de Mauá, de Ribeirão Pires, aliás. Para o Brunão, a galera que está aqui, a Débora, né? A Débora Barata, que mandou um beijão para minha nenê. Ela está aqui, Débora. Hoje ela está sob controle, né? Vocês não ouviram a voz dela ainda porque eu estou de fone. Mas ela gosta de causar. O grande Ricardão,
Pátria Celeste, Deus abençoe, mano. E é isso, gente. Nós precisamos hoje tomar a palavra. Quer que eu ponha ela aqui um pouquinho? Deixa eu mostrar a minha pequena aqui, ó. Olha. Fala oi, pastinhas. Oi. Oi, tia Débora. Essa daqui é a Ana Clara. É a bênção da minha vida. Toda de rock and roll, olha os caveirinhos aqui na cabeça. É ela, né? Então, gente, voltando ao foco, é até difícil, né? Se tem uma coisa que move o nosso coração, são os filhos, né? Que a gente tenha esse olhar que a gente tem para os nossos filhos, porque é esse olhar que Deus tem conosco. Sabe? Hoje, eu aconselho vocês, né? Conselho é bom. Se fosse muito bom, a gente venderia, né? Mas assim, do coração de alguém que ama servir a Deus. Tem muita gente morrendo espiritualmente, às vezes com comentários nossos. Às vezes a gente quer impor aquilo que a gente julga ser certo, e a gente afasta um irmão da gente. Que a gente abrace mais e fale menos. Não adianta nada a gente ser vencedor de qualquer coisa e não ter com quem comemorar. Sabe, vamos viver o amor de Deus. Não vamos evitar as divisões. Hoje, para você ver como o diabo ele se reinventa. A rede social hoje ela poderia ser um forte instrumento para que nós levássemos o amor de Deus para mais pessoas, porque a internet ela tem esse poder. Olha, se a gente divulgasse mais, se a gente fosse muito conhecido, a gente podia estar falando para 1000 pessoas. Tem gente que faz isso, mas tem gente que usa de uma forma errada. Tem gente que usa de uma forma errada essa ferramenta que Deus está nos dando, que é a internet. Que a gente olhe, que a gente abra o nosso coração e peça para que Deus guie os nossos passos. Saibam que Deus sempre me coloca nos trilhos, porque a tendência de nós, seres humanos, é sair sempre para o lado errado. E Deus vem com todo amor, assim como a gente segura a mão de um filho que quer atravessar a rua. E a gente não deixa e ele chora, sabe? A gente faz isso, a gente segura na mão dele e não deixa ele ir. Assim Deus faz com a gente também. Às vezes a gente quer fazer muito alguma coisa. E Deus não permite nesse momento. Pode ter certeza que Ele tem algo melhor, ou talvez você não esteja preparado para a situação. Comigo sempre foi assim. Eu falo para vocês, aproveitem desse espaço da internet e levem o amor de Deus para as pessoas. É uma ferramenta importante. Se você é músico e não está podendo mostrar o teu dom, sabe? Cante Deus nas suas redes sociais. Faça lives. Sabe? Trabalhe a serviço do Evangelho. Isso é importante. Ao João aí, ó. Deus abençoe, João. Boa noite. Que Deus possa reger, sabe, o nosso caminho e que, sobretudo, nós possamos entender que Ele quer reger o nosso caminho. Põe na tua cabeça Coríntios 9, 16. 1 Coríntios 9, 16. Ai de mim se não evangelizar. A gente precisa. Como fazer isso? Eu tenho certeza que se você pôr a mão no teu coração, você vai conseguir. Você vai conseguir lembrar de alguém que é muito próximo de você, que você ainda não fez a liçãozinha de casa. Porque eu tenho pessoas que eu ainda não consegui visitar. Por medo. Né? Às vezes são pessoas idosas
que estão um pouco isoladas e a gente tem que tomar cautela de não visitar. Mas a gente coloca em oração. A gente precisa crer que a oração, ela faz o seu papel nesse momento. Ao grande Henrique aí, Deus abençoe, Henrique. Grande homem de Deus lá de Fortaleza, grande incentivador da música cristã, sobretudo do rock, grande Tautobios. Grande Douglas da Cruz Sacra. Deus abençoe, Douglas, Raíssa. E, gente, que a gente tenha isso em mente. O nosso coração precisa ser voltado para Deus, não porque é a nossa vibe cristã, mas é porque Deus precisa da gente. Nós não estamos aqui para pagar de artista em cima de um palco, em cima de qualquer lugar, não é isso. A gente precisa fazer valer, principalmente agora, que a gente, músicos, não temos nossos instrumentos, não temos palco. Por ser cristãos, menos ainda poder pagar para estar tocando num palco, piorou ainda, não tem como. O que nos resta, além do nosso instrumento? Precisa restar algo em nosso coração. A gente precisa ter caridade, precisa deixar que Deus trabalhe a partir das nossas vidas. Às vezes são palavras, às vezes é aquilo que eu falei no começo. Dá uma boa olhada em tua volta. Quantos irmãos que são missionários, que estão precisando da providência, do alimento mesmo. Abra teu olho, abra a tua vida, abra o teu olhar espiritual. Peça para que Deus permita que você enxergue a necessidade das pessoas. Ao grande Elder aí, ó, um dos caras mais caridosos que eu conheço, cara que faz um trabalho incrível aí com a banda Chamado, junto no RPV também, um cara responsável por muita coisa aqui em São Paulo. Se tivesse mais Elders e Henriques, o rock católico já tinha subido no nível de Rock in Rio já. Então, a gente precisa olhar verdadeiramente para aquilo que a gente pode fazer. Às vezes, à nossa vista, dentro das quatro paredes da nossa casa, a gente não vai ver nada mesmo, a não ser as nossas dificuldades. Mas não, gente. Que a gente peça o olhar do Cristo. Eu tenho certeza que você, daí onde você mora, você conhece alguém que precisa. Ou de um alimento, ou de um alimento espiritual, ou quem sabe, um abraço. Um abraço cura, gente, um abraço cura. Pode ter certeza que o teu abraço cura. Deus usa da tua vida. Deus usa da minha. Olha isso que eu estou falando para vocês. Se vocês soubessem o deserto que eu vivo, e ainda assim eu estou aqui falando para vocês, isso só acontece porque eu confio que Deus não se engana contra mim. Eu que me engano quanto a Deus. Deus quer que a gente trabalhe. Deus precisa que a gente trabalhe. Nesse momento que não dá para tocar, que não dá para fazer nada, tira a ferramenta mais importante que a gente tem, ó. Palavra de Deus. É ela quem vai ser o alimento para as nossas vidas. E através dela, o nosso coração vai crescer. Nosso coração vai crescer e vai chegar até mais pessoas. Deus conta com você. E eu diria que Deus conta com você que está aqui assistindo essa live hoje. Abre o teu coração nesse momento e pensa em quantas pessoas você deixou de abraçar. Quantas pessoas você deixou de falar que ama. A gente pode fazer muita coisa, gente. É que às vezes a gente se recolhe à insignificância de achar que Deus não vai agir. Falta 4 minutinhos, gente. 4 minutinhos a live se encerra. Eu tinha esquecido até de olhar o tempo aqui. Mas que nem, olha, eu lembro de um, né, Brunão? O Brunão sabe disso. Deus abençoe, Bruno. Eu lembro de um testemunho do padre Fábio de Mello, que ele fala que ele estava
ele estava cuidando de um amigo dele, o Robinho, ele estava cuidando desse amigo que era terminal, era a fase terminal de câncer. E ele dormiu essa noite com esse rapaz, né, cuidando dele. Só que ele pegou no sono. E durante a noite ele ouviu um choro. Ele ouviu um choro e quando ele chegou, quando ele acordou e foi lá ver, Robinho, o que você tem? Você está precisando? Ele, não, padre, eu só estou com um pouco de dor aqui, mas só de saber que o Senhor está aqui comigo já torna a minha vida melhor. Gente, às vezes a nossa presença é suficiente. Não subestima você. Você é o mundo de alguma pessoa. E talvez essa pessoa queira ouvir isso. Talvez essa pessoa queira ouvir que ela é o seu mundo. Fale para ela. Dentro da tua família mesmo. Sabe? Engole tudo que está caminhando errado. Engole a briga, engole tudo. E fala. E fala para as pessoas. Sabe? Expõe aquilo que está dentro do teu coração. Às vezes você é um mundo de alguém que está esperando somente ouvir isso. Eu te amo, eu preciso de você, você é importante na minha vida, queria te dar um abraço, queria te agradecer. Esse tipo de coisa. Servir a Deus é mais simples do que você pensa. Não precisamos de instrumentos, não precisamos de nada. Nós só precisamos da disponibilidade. Seja disponível para Deus. Queria agradecer muito a vocês por estarem comigo aqui nesse bate-papo. Eu ficaria aqui horas falando com vocês, porque Deus é muito misericordioso. Deus usa das pessoas. Eu falo, gente, prestem atenção, vocês que estão aí. Se Deus usou a mim, que eu sei das minhas misérias, imagina o que Deus fará com a vida de vocês. Para terminar, né? Ana, Rogerinho, que estão com parentes internados, né? Acho que na UTI até do hospital. A gente está em oração por vocês, Ana e Rogerinho. Pode deixar que o nosso coração vai estar em oração por vocês. A nossa banda vai estar rezando por vocês. O que o João está falando aqui? É isso aí, João. Exatamente isso aí, cara. É isso aí. É barato. Não custa nada. Eu queria agradecer, gente, vocês que faltam 15 segundos para fechar a live. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E semana que vem tem mais. Testemunha em casa. Amém? Do Senhor sou testemunha.